E aí, galera, vamos nessa? Mais uma aula de física. Na aula passada, a gente trabalhou o conceito de força e força-peso. Hoje, a gente vai estudar a força normal e a força de atrito, ok? Vamos lá. Então, olha só. Força normal. A força normal é uma força de reação ao contato com uma superfície, tá certo? O símbolo que a gente usa para representar a força normal pode ser o F maiúsculo com o N do lado, tá certo? Vocês vão encontrar em livros, vão encontrar na internet outro símbolo, que pode ser só a letra N, ok? Mas aí é só questão de simbologia, não faz diferença. Aqui eu vou usar o F maiúsculo com o N do lado para representar força normal, beleza? Então a força normal é uma força de reação ao contato com uma superfície. Ela sempre vai existir quando tiver duas superfícies se tocando, tá certo? Por exemplo, aqui temos uma mesa, tá? E um livro em cima da mesa. Está ocorrendo, nesse caso, o contato do livro com a superfície da mesa. Se está ocorrendo o contato entre duas superfícies, que é o livro e a mesa, então existe, nesse caso, a presença da força normal. Tá? Força normal, a força de reação ao contato. Então, a mesa, ela exerce uma força de reação sobre o livro. O sentido dessa força normal para cima, tá? Representado aqui Fn, a setinha representando o sentido da força normal para cima. Ok? Então, sempre que eu tenho contato entre duas superfícies, tem a existência da força normal. A bola tocando a superfície da quadra. Então, a gente tem aí a força normal atuando na bola, tá certo? Observação importante. A força normal é sempre perpendicular à superfície, tá? É daí que vem o nome força normal. Normal é sinônimo de perpendicular na geometria, tá certo? Então, por isso, a gente chama na física de força normal. Perpendicular à superfície significa formar um ângulo de 90 graus com essa superfície. Por exemplo, aqui a gente tem na imagem da direita, nós temos uma parede, certo? E o punho, né? A mão de uma pessoa tocando essa parede, ok? Então, se está havendo contato entre as duas superfícies, vai ocorrer a ação da força normal, né? A superfície, que seria a parede, vai exercer uma força de reação a esse contato, chamada de força normal, tá? E ela vai ter o sentido aqui, ó, perpendicular à superfície, tá certo? Nesse caso, ela está apontando para a direita, a força normal. A seta representa o sentido da força normal, ok? Então, força normal, ela tem o sentido sempre perpendicular à superfície de contato. No caso aqui da mesa, ela é para cima. No caso aqui da parede, a força normal é para a direita, tá? Sempre perpendicular à superfície de contato, ok? Outro detalhe importante: qual o valor dessa força normal? Como calcular a força normal? A força normal, não existe uma fórmula específica para calcular apenas o valor da força normal, tá certo? A força normal, ela é associada a outros tipos de força. Por exemplo, aqui na imagem do livro, nós temos a força normal atuando sobre o livro, mas existe uma outra força que está atuando também sobre esse livro. Por exemplo, a força que a gente viu na aula passada, chamada de força-peso. Lembrem, a força-peso é uma força de atração que a Terra exerce sobre os corpos que estão próximos à sua superfície, os corpos que estão dentro da atmosfera terrestre. Então, a força-peso, ela sempre existe, tá certo? Nesse caso aqui, ela também vai existir e ela aponta graficamente para baixo, tá certo? Mas ao pé da letra, a força-peso está apontando para o centro da Terra. Tá? Então, aqui na imagem, voltando para a imagem do livro e a mesa, a gente tem a força normal que aponta para cima e temos a força-peso que aponta graficamente para baixo. Ambas estão atuando sobre o livro. Aí, olha só o que acontece, presta bem atenção aqui. Se a força-peso ela for maior do que a força normal, o que é que vai acontecer? O livro ele iria atravessar a mesa e iria descer em direção ao centro do nosso planeta, tá? Se a força-peso for maior do que a força normal. Porém, isso não está acontecendo.
Outro detalhe, se a força normal for maior do que a força peso, vai acontecer o contrário. O livro iria subir, né? Estaria flutuando, porém isso também não acontece. O que é que significa? Por que não está acontecendo? Ele nem está subindo, nem está descendo, no caso do livro. Não está acontecendo porque a força normal é igual à força peso, tá? A mesma coisa com a bola que está sobre a superfície, sobre a quadra. Ela nem desce, nem fura a quadra e vai em direção ao centro da Terra, e ela nem sobe. Isso porque a força normal é igual à força peso, tá certo? Então, na maioria das situações, a força normal ela vai ser igual à força peso, tá? Sempre que eu tenho superfícies planas, certo? Como a mesa, como o solo aqui da quadra, o piso da sala da gente, o asfalto, onde passam os carros, os veículos no geral, sempre nessas situações nós vamos ter a força normal igual à força peso, ok? Continuando. Força de atrito. A força de atrito a gente vai representar com o símbolo FA. Tá? Vou usar o F minúsculo com o A do ladinho. Também pode ser usado o F maiúsculo com o AT do lado, tá certo? Questão de simbologia não faz diferença em relação aos cálculos de conceito, ok? Aqui vamos usar o F minúsculo com o A para representar a força de atrito. Então, olha só, a força de atrito é uma força de oposição ao movimento dos corpos, tá? No caso da força normal, é uma força de reação ao contato entre dois corpos, entre duas superfícies. A força de atrito é uma força de resistência, é uma força de oposição ao movimento dos corpos. Ok? Por exemplo, preste atenção aqui na imagem. Temos uma pessoa empurrando um sofá, né? Você vai fazer ali a faxina, vai arrumar a casa, precisa movimentar os móveis. Então a pessoa está empurrando aqui o sofá. Ela está empurrando o sofá, exercendo uma força para a esquerda. Então, o movimento desse sofá é para a esquerda, tá certo? Se o movimento é para a esquerda, vai surgir uma força de oposição a esse movimento, uma força de resistência ao movimento. Essa força é a força de atrito, que vai apontar no sentido contrário ao movimento do sofá, que nesse caso seria para a direita, tá? Então, se o sofá se movimenta para a esquerda, a força de atrito aponta para a direita, ok? Então, a força de atrito é uma força de resistência ao movimento, é uma força de oposição ao movimento, tá certo? E da onde que vem essa força? Como é que surge essa força de atrito? Veja, os corpos eles têm uma rugosidade, tá? Todo corpo, todo material, ele tem uma rugosidade, ele não é perfeitamente liso, tá certo? Só que essa rugosidade a gente não consegue ver a olho nu. Então, olha só aqui nessa imagem, a gente tem uma caixa, né, um bloco qualquer sobre uma superfície. Vamos dar um zoom nessa região aqui desse conjunto, né, que está se tocando os dois corpos. Quando a gente dá um zoom, supondo que a gente estivesse olhando em um microscópio poderoso, a gente iria enxergar a rugosidade dos dois materiais. Então é como se essas rugosidades se encaixassem uma com a outra, dificultando o movimento, tá? Essas ranhuras que cada material tem se encaixam um no outro e aí dificulta o movimento, tá? É devido a essas ranhuras, esse encaixe entre essas rugosidades, que surge a chamada força de atrito. Tá? Que vai dificultar, vai se opor ao movimento desse corpo. Beleza? Por exemplo, vamos aqui na outra imagem. Uma pessoa está empurrando um armário. Tá? Ela está empurrando aqui o armário, podemos ver, está empurrando para a direita. Se está empurrando o armário para a direita, ele tende a se movimentar para a direita. Então, a força de atrito será para a esquerda, tá? A pessoa exerce uma força para a direita, o movimento do armário é para a direita. Consequentemente, surge uma força contrária ao movimento do corpo. A força de atrito aponta, nesse caso, para a esquerda, certo? Então, a força de atrito, ela se opõe ao movimento. O sentido da força de atrito é sempre contrário ao movimento do corpo, ok? Porém, tem um detalhe muito importante, preste atenção. Ela é contrária ao movimento do corpo, porém, é contrário à parte do corpo que está, contrário ao movimento da parte do corpo que está tocando
a outra superfície. Tá certo? Isso é muito importante. Aqui no caso do exemplo, o armário e o solo. Tá? Então a força de atrito é contrário à parte do armário que está tocando o solo, contrário ao movimento da parte do armário que está tocando o solo. Ok? A mesma coisa no caso do sofá. Agora, quando a gente pensa em um carro, né? Vamos pensar no carro. Olha só, o carro ele está se movimentando. Então tem um movimento. A seta vermelha está representando o movimento do carro. Então, o carro ele está se movimentando para a direita. Ok? Então, o carro está se movimentando para a direita. Aí, se eu pergunto, se o carro está se movimentando para a direita, para onde aponta a força de atrito? Né? Qual é o sentido da força de atrito? Aí o aluno pensa, não, força de atrito é uma força de resistência, uma força de oposição ao movimento dos corpos. E o sentido dela é sempre contrário ao movimento do corpo. Então, se o carro se movimenta para a direita, a força de atrito aponta para a esquerda, beleza? Não, está errado nesse caso. Por que está errado? Preste bem atenção. A força de atrito, ela é sim contrária ao movimento do corpo, mas a parte do corpo que está em contato com a outra superfície, nesse caso que está em contato com o solo. Aí quando a gente olha para o carro, olha só, presta bem atenção nesse detalhe. Quando a gente olha para o carro, qual é a parte do carro que está em contato com o solo? É o pneu do carro. Vamos dar um zoom aqui no pneu do carro para investigar o movimento desse pneu do carro. Olha só, quando eu dou um zoom no pneu do carro, o pneu ele está girando, certo? Ele está rotacionando, ok? Então preste bem atenção, olha só, o pneu está rotacionando. Quando o pneu toca o solo aqui embaixo, olha o sentido do movimento do pneu. O pneu vai girando, vai girando, vai girando. E aí ele toca o solo. Quando ele toca o solo, o sentido do movimento dele é para a esquerda. Olha o sentido do movimento do pneu. Aqui a setinha. Para a esquerda é o sentido do movimento do pneu quando ele toca o solo. Se o pneu toca o solo com sentido para a esquerda, então a força de atrito é para a direita, tá? Então, movimento do pneu para a esquerda, força de atrito para a direita. Ok? Então, nesse caso, a força de atrito é no mesmo sentido do movimento do carro. Por quê? Porque ela é contrária ao movimento do pneu do carro. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando se fala em veículos que possuem rodas, carro, bicicletas, motos, a força de atrito vai ser no mesmo sentido do movimento do veículo, contrário ao movimento do pneu desse veículo. Tá? Então, no caso do carro, força de atrito no mesmo sentido do movimento do carro, porque ela é contrária ao movimento do pneu desse carro, ok? A mesma coisa vai acontecer com a pessoa, né? Uma pessoa caminhando, uma pessoa andando. A parte do nosso corpo que está em contato com o solo são os nossos pés. E o movimento do pé, olha só aqui nesse caso, a pessoa está andando para frente, o movimento do pé é para trás. Então a pessoa anda para frente, mas o movimento do pé dela é para trás, e é o pé que está tocando o solo. Então a força de atrito é contrário ao movimento do pé, tá? Então força de atrito vai ser para frente, já que o movimento do pé é para trás, tá certo? Então, veículos que possuem rodas, pessoas, animais, a força de atrito é no mesmo sentido do movimento da pessoa, no mesmo sentido do movimento do veículo, porque ela vai ser contrário ao movimento dos pneus ou o movimento dos pés. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa, continuando. Como calcular a força de atrito? Ok? Para calcular a força de atrito, a gente usa essa formulazinha aqui, bem tranquila. Força de atrito igual força normal, Fn, que a gente viu no slide anterior, vezes uma letra grega chamada μ. Tá? O Fa, força de atrito, o Fn, força normal, e esse μ, que é uma letra grega, representa o coeficiente de atrito. Tá? O atrito, ele depende da rugosidade dos materiais. Então, existe um grau de dificuldade a essa resistência, um grau de oposição, um grau de rugosidade que cada material vai ter. E esse grau de rugosidade que cada material tem seria o coeficiente de atrito.
tá? Que vai existir entre as duas superfícies que estão se tocando, beleza? Então, para calcular a força de atrito, a gente usa essa fórmula, FA de força de atrito, Fn força normal e o μ coeficiente de atrito, tá? Existem dois tipos de atrito, o atrito estático, quando os corpos estão parados, tá? Quando o corpo, né, os corpos estão parados, ok? A gente tem aí o atrito estático. Então, eu tenho aqui uma pessoa, tá certo? E tenho um armário, né? Um guarda-roupa. A pessoa está empurrando esse armário. Só que ela está empurrando e o armário não sai do lugar. Então, ela empurra e o armário não sai do lugar. Então, se o armário não saiu do lugar, nesse caso, está atuando aqui o atrito estático. Tá certo? Está atuando aqui o atrito estático. Ok? Tem um pequeno erro aqui. Deixa eu ajeitar. Quando os corpos estão parados. Tá correto. Pronto. Então, o corpo está parado, o atrito é estático. A pessoa está empurrando o guarda-roupa, tá? Empurrando lá o guarda-roupa, mas o guarda-roupa ele não sai do lugar. Então, está atuando nesse guarda-roupa o atrito estático. Tá certo? Na outra imagem, a gente tem um atrito cinético, quando os corpos estão em movimento. Por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa está empurrando a caixa e a caixa está se deslocando. Tá certo? Então, quando a caixa está se deslocando, quando o corpo está se deslocando, ele está arrastando na outra superfície, a gente tem um outro atrito, que é o atrito cinético, ok? Então, se o corpo está em movimento, está se arrastando em uma superfície, nós temos o atrito cinético. Se o corpo está parado, nós temos o atrito estático, beleza? Outro detalhe importante, quando a gente fala no atrito estático, esse atrito estático, ele muda o seu valor. Por exemplo, a pessoa está empurrando aqui o armário com 5 newtons de força. Então, se a pessoa empurra o armário com 5 newtons de força, o atrito estático também é 5 newtons. Aí a pessoa aumenta a força para 10 newtons. Então, eu empurro o armário, né, o guarda-roupa, com 10 newtons de força. Então, o atrito estático passa a ser 10 newtons de força. E assim por diante. O atrito estático ele vai aumentando de acordo com o aumento da força que está sendo exercida sobre o corpo. Porém, esse atrito estático tem um valor máximo. Tá certo? Tem um valor máximo. Por exemplo, se a pessoa exerce aqui 20 newtons de força e o atrito estático é 20 newtons de força, esse é o valor máximo do atrito estático, significa que ele fica na iminência de entrar em movimento. Se a pessoa exercer 20,1, ele entra em movimento, tá? Então, o atrito estático ele tem um valor máximo, ok? Então, quando a questão pede, calcule o valor máximo do atrito estático, você vai calcular esse valor usando a formulazinha FA igual a Fn vezes o μ. Já o atrito cinético não. O atrito cinético ele tem sempre um único valor. Tá? O valor do atrito cinético ele é constante, ele não varia de acordo com a força que está sendo aplicada. Beleza, galera? Vamos fazer um exemplo? Então, olha só. Uma pessoa tenta empurrar um armário de madeira pelo piso da cozinha para fazer a limpeza do local. Então, temos aqui a imagem, a pessoa empurrando aí o armário, tá? O armário possui 50 quilos, né? 50 quilogramas, e o coeficiente de atrito estático entre os pés do armário e o piso é 0,4, tá? Ou seja, temos lá o armário, a pessoa está empurrando esse armário, porém o armário ele não está se deslocando, tá certo? O armário está parado. Então eu tenho aqui o atrito estático, certo? Qual a força máxima de atrito estático que atua no armário? Então a questão deu para a gente a massa desse armário, 50 quilos, deu o coeficiente de atrito, deu o μ, coeficiente de atrito entre o armário e o piso da cozinha, e pede a força de atrito, pede o FA. Qual a força máxima de atrito estático que atua no armário? Então eu vou calcular a força de atrito, tá certo? Em alguns casos, você pode usar aqui FA e colocar um Ezinho
embaixo para representar a força de atrito estático, tá certo? Mas isso é pura burocracia, simbologia, não é necessário. Vou usar aqui apenas o FA, tá certo? Então, qual a força máxima? Como é que a gente vai calcular? Qual a força máxima de atrito? Vamos usar a fórmula da força de atrito que a gente viu no slide anterior. FA de força de atrito é igual ao Fn, força normal, vezes o coeficiente de atrito. Detalhe, eu tenho o coeficiente de atrito, 0,4, mas eu não tenho a força normal. E eu preciso da força normal para usar a fórmula e calcular a força de atrito. Então, como é que a gente vai encontrar essa força normal? Vimos no slide anterior que a força normal ela é igual à força peso. Tá certo? Força normal é igual à força peso. Na aula passada, a gente aprendeu a calcular o valor dessa força peso. A força peso é igual a M vezes o G. O M é a massa do corpo, 50 kg, e o G é a aceleração da gravidade, que a gente precisa memorizar, precisamos saber qual é. O G, 9,8, que a gente pode arredondar para 10, tá certo? Então tem que lembrar do valor da aceleração da gravidade. Nem sempre a questão vai fornecer esse valor para você, então você precisa lembrar, tá certo? O G é a aceleração da gravidade do nosso planeta Terra, 9,8, que podemos arredondar aí para 10, tá? Metros por segundo ao quadrado, ok? Então eu vou calcular a força normal usando a fórmula da força peso, já que a força normal vai ser igual à força peso. Então M vezes G, certo? Então o M, substituindo, ó, o M é 50 vezes o G, que é 10. 50 vezes 10, 500 newton. Tá? Lembrem, a unidade de todo tipo de força, a unidade de medida de todo tipo de força é o newton, representado pela letra N maiúscula, certo? Então, 500 newtons é a força normal. Pronto, eu já tenho a força normal, o Fn, já tenho o coeficiente de atrito, né, o μ, é só substituir na fórmula para a gente calcular a força de atrito máxima. Né? Então, minha força normal é 500 vezes o coeficiente de atrito 0,4, a questão deu, e aí é só multiplicar. 500 vezes 0,4, 200 newton, ok? Então, a minha força de atrito é igual a 200 newton, beleza? Força de atrito estático. Professor, se a questão tivesse pedido a força de atrito cinética, nesse caso não apareceria o valor força máxima, seria apenas qual a força de atrito cinético. Usa a mesma fórmula para calcular, tá? A diferença é que a questão vai dar um coeficiente de atrito cinético e não um coeficiente de atrito estático, ok? Mas aí usa a mesma fórmula, a mesma dinâmica para fazer o cálculo. Ok, galera? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!